Vamos lá, breaking news aqui no CNN Money. A gente segue agora para poder trazer atualização para vocês do Banco da Inglaterra, que manteve os juros em 4%, como já era amplamente esperado. Vocês acompanham agora aí na tela para vocês. 4% da taxa bancária atual. Portanto, Banco da Inglaterra mantém taxa de juro inalterada. Semana importante que a gente tem aqui. Eu só subi aqui para poder vocês conseguirem enxergar melhor de casa. Já era amplamente esperada essa decisão, como eu vim aqui falando para vocês. É uma semana importante de decisão de política monetária em vários países do mundo. Para hoje já era aguardada também essa decisão da Inglaterra. Banco da Inglaterra, portanto, decidindo deixar a sua principal taxa de juros inalterada em 4%, após concluir essa reunião de política monetária nessa quinta-feira. Em um ambiente, gente, de pressões inflacionárias e um crescimento mais fraco no Reino Unido. Essa decisão que veio em linha, portanto, com a expectativa de vários analistas, inclusive também ouvidos pelo broadcast, volta, portanto, a interromper o ciclo de afrouxamento monetário que foi iniciado pelo Banco Central Britânico em agosto, gente, do ano passado. E desde então, o Banco da Inglaterra reduziu seu juro básico em 5 ocasiões. A última vez, portanto, foi em agosto e agora fica mantida essa decisão de manutenção em 4%. A manutenção do juro básico vem também no momento, gente, de inflação elevada, esse crescimento um pouco mais tímido na economia da Inglaterra. A taxa anual de inflação ao consumidor britânico ficou em 3,8%, como vocês estão aí nesse momento acompanhando aqui na sua tela. Eu vou tentar trazer aqui para vocês também o comunicado, do Banco da Inglaterra para poder a gente repercutir os principais pontos. Mas, entre eles, com certeza, essa questão da inflação nesse momento foi um placar de 7-2, não foi uma decisão unânime, tá? Portanto, a gente tem aqui, tem 2 votos que seria por um corte de 0,25, portanto, lá no Banco da Inglaterra, ou seja, não tendo essa decisão unânime. O Banco da Inglaterra mantém a taxa por lá em 4%. O comunicado vocês acompanham agora aqui na tela. Traz aqui um pouco do resumo dessa política monetária por lá. O Comitê de Política Monetária define a política monetária para atingir a meta de inflação de 2% e de forma... deixa eu deixar o título para vocês acompanharem de casa. E de forma também a contribuir para a sustentabilidade do crescimento e do emprego. Lembrando que esse é o momento que a gente tem uma economia praticamente estagnada por lá, um crescimento bem tímido, que é o que a gente tem acompanhado na política da Inglaterra. A gente também tem aqui o banco adotando o CPM, a política monetária, portanto, o comitê deles de política monetária, o CPM, adotando uma abordagem de médio prazo e também uma prospectiva para determinar a postura monetária necessária para atingir a meta de inflação de forma sustentável, ou seja, a manutenção de juros para poder atingir a meta de inflação, que é a ferramenta adotada por todo o Banco Central para poder controlar a inflação ou corrigir a inflação, a meta. Nessa reunião que foi encerrada em 17 de setembro de 2025, o Comitê de Política Monetária votou por maioria, portanto 7-2, que era o que eu vim explicando aqui para vocês, pela manutenção dos juros em 4%. 2 membros votaram pela redução da taxa de juros em 0,25 ponto para 3,75. O comitê votou por maioria de 7-2 pela redução do estoque de títulos do governo do Reino Unido, mantidos para fins de política monetária e financiados pela emissão de reservas do Banco Central em 70 bilhões de libras nos próximos 12 meses, para um total de 482 bilhões de libras. Eu vou tentar trazer aqui o último parágrafo sobre os próximos passos da economia. Portanto, aqui ó, a economia aqui... economia internacional, deixa eu trazer aqui, condições monetárias e financeiras. Não, deixa eu só procurar aqui ao vivo, é assim, gente, a gente vai trazendo junto com vocês, aqui, ó, o último parágrafo, sobre a projeção que a gente vai ter pela frente, da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra. Olha, nessa reunião, o comitê votou pela manutenção da taxa básica de juros em 4%, uma abordagem gradual e cuidadosa
para a retirada adicional da política monetária contínua sendo apropriado, ou seja, portanto, com a manutenção desses juros sendo mais apropriado. A restritividade da política monetária diminuiu com a redução da taxa básica de juros e o momento e o ritmo das futuras reduções na restritividade da política dependerão da extensão em que as pressões desinflacionárias subjacentes continuarem a diminuir. A política monetária, então, não segue um caminho predefinido e o comitê permanecerá atento ao acúmulo de evidências. Então, portanto, eles deixam em aberto e atentos às pressões desinflacionárias para poder decidir se vão continuar diminuindo a política monetária, ou seja, a taxa de juros na Inglaterra ou não. Lembrando que essa foi uma decisão dividida, não foi uma decisão unânime. Dois diretores votaram por reduzir e o restante acabou votando por manter. E eles deixam em aberto o que vem pela frente de decisão de política monetária na Inglaterra, a depender, né, dessa condução da inflação à meta e também, obviamente, das pressões desinflacionárias, continuando, dando espaço para poder eles continuarem a reduzir juros por lá ou não. Então, deixam em aberto as próximas decisões e é claro que a gente vai aqui atualizando para vocês, né, ao longo dos próximos dias, os ajustes no mercado. Mas, nesse momento, a gente tem FTSE no Reino Unido, portanto, com uma alta de 0,70%. Nesse momento que a gente tem aqui também a decisão de juros, que já era amplamente esperado, a manutenção de 4% dos juros pelo Banco da Inglaterra.